Salve pessoal, terceiro vídeo do nosso mini curso de eletricidade na prática para vestibulares. E nesse vídeo aqui a gente vai ver como funciona o amperímetro e o voltímetro. E além disso, a gente vai colocar eles nas posições erradas, que é uma curiosidade que geralmente os alunos têm. Ah, mas se colocar o amperímetro em paralelo, o voltímetro em série, o que acontece com o resistor? Aqui você vai ver isso na prática. Lembrando que, se você não é inscrito no canal, aperta aqui para você se inscrever para receber as notificações de quando eu posto os vídeos. E também, se ao final do vídeo você tiver gostado, deixa o like, não esquece, tá? É muito importante para o crescimento do canal, beleza? Eu sei que você vai gostar muito desse vídeo. Dispositivos que medem eletricidade. Então aqui a gente tem um amperímetro e aqui um voltímetro. O amperímetro mede corrente elétrica. Para ele funcionar de maneira certa, de maneira adequada, ele tem que ser colocado em série com o aparelho que eu quero saber a corrente dele. No caso, vai ser a nossa lâmpada. O voltímetro mede voltagem, então mede DDP. Para ele funcionar de maneira adequada, deve ser colocado em paralelo com a lâmpada que eu quero saber a DDP dela. Beleza? Vamos começar então com o amperímetro. Olha só, ó. Então, colocando ele em série com a minha lâmpada, vou colocar até a lâmpada primeiro, ó. Então, colocar ele em série, em sequência da minha lâmpada. Então, a mesma corrente que passar na lâmpada vai passar no meu amperímetro. Deixa eu só fechar aqui, Então, ó, circuito aberto não tem corrente. E olha só o que acontece, ó. O que aconteceu? Acendeu a lâmpada, Então a corrente está percorrendo e agora eu consigo medir a corrente que está passando aqui, ó. Então estava no zero, agora eu consigo saber a corrente que passou na minha lampadinha. Professor, e se eu colocasse o amperímetro em paralelo? O que acontece? Então, antes disso, que nem a gente viu na aula, o amperímetro ele tem resistência nula, Ele não tem resistência alguma. Seria a mesma coisa eu fazer isso daqui, ó, antes só para vocês perceberem. Então, eu tenho aqui a minha lâmpada funcionando normal, que nem a gente aprendeu, Se eu vier aqui na lâmpada e colocar um fio ligado, olha só, direto aqui nos terminais, o que acontece com a lâmpada? Ela apaga. Mas por que ela apagou? Porque toda a corrente, olha só, imagina você, Você viajando, ó. Você está aqui na estrada e tal, chegou em um lugar que você pode escolher o caminho. Tem um caminho que você vai pagar o pedágio, tem um caminho que você vai direto, sem pagar nada. A corrente, ela é inteligente, Ela pensa que nem a gente. Então, olha só, ao invés de passar pela lâmpada, que é uma resistência, Que é dificultar a passagem de corrente, o que ela faz? Ela vai pelo caminho com menos resistência. Então, ela vai toda por esse fio aqui, onde não tem resistência alguma. Não é resistência baixinha, alguma uma palavra muito forte, Então, olha só, isso que eu acabei de fazer é um curto-circuito. O que é um curto-circuito? É eu tirar a corrente dele, porque ele não tem mais DDP, porque agora tem um fio ligando aqui os dois terminais, Então, essa lâmpada agora está em curto-circuito. Agora, ao invés de fazer com o fio, eu vou colocar o amperímetro em paralelo com a minha lâmpada. Então, olha só, ó. Então, estou colocando o amperímetro em paralelo. E o amperímetro, então, ele não tem resistência, O amperímetro ideal, a resistência dele é zero. Olha só o que acontece com a lâmpada. Ela entra em curto-circuito, Então, aqui, ó, toda a corrente ali que passava na minha lâmpada, agora passa só no meu amperímetro. Ou seja, eu deixei a minha lâmpada, em curto-circuito. Então, para o amperímetro funcionar de maneira adequada, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que colocar ele em série. Se eu colocar ele em paralelo, eu faço um curto-circuito no aparelho que eu estou colocando. Agora o voltímetro. Então, olha só. Temos aqui a nossa lâmpada, mais uma vez. E para o voltímetro funcionar de maneira adequada, eu tenho que colocar ele em paralelo, Então, ó, colocando ele em paralelo com a minha lâmpada continua acesa e ele está aqui marcando a voltagem dela. Então, o voltímetro em paralelo é a maneira correta de você conectar ele, beleza? Então, colocou em paralelo, aí ele marcou aqui a DDP da minha lâmpada.
Só que igual a gente viu na aula, né? Para ele não influenciar, não pode passar corrente nele, né? Então ele tem que ter uma resistência muito grande, muito maior que dessa lâmpada. A gente fala que é uma tendência ao infinito, né? Uma resistência infinita. Beleza, mas vamos ser teimosos, vamos colocar ela então em paralelo agora. Em paralelo não, perdão, em série. Então, vamos lá. Vou colocar aqui então o voltímetro em paralelo com a lâmpada. Então, vamos lá. Então aqui a gente tem o nosso voltímetro. Deixa eu só abrir um pouquinho mais, aí cabe aqui certinho. Então, ó, voltímetro em série com a minha lâmpada. O que aconteceu? A lâmpada ela não está acesa. O voltímetro está marcando, né? Mas a lâmpada não está acesa. O que aconteceu aqui agora? A resistência aqui ela é muito grande. Então, assim, ó, o que acontece? Seria a mesma coisa eu conectar ela direto, porque a resistência dele é muito maior que a resistência aqui da minha lâmpada. Então a corrente que passa é muito pequenininha, a ponto de nem fazer ela acender, tá? É como se fosse quase um circuito aberto para essa lâmpada, tá? Mas como ele tem uma resistência muito grande, né, a corrente que passa aqui é muito pequenininha, a ponto de nem fazer ela acender. Beleza? Então o voltímetro tem que ser conectado em paralelo e o amperímetro tem que ser conectado em série. E aí, você gostou desse vídeo? Se tiver gostado, deixa o like, tá? É importante que você deixe o like. Não esquece, aperta agora para você não esquecer. E acompanhe a sequência do curso, tá? Essa foi a terceira aula. A quarta aula vai ser sobre a segunda lei de Ohm. A gente vai ver que ao aumentar o comprimento, muda a resistência, diminuir o comprimento, muda a resistência, tá? Tá bem interessante o curso e espero que você esteja gostando. Até o próximo vídeo.